Meus irmãos, boa noite. A paz seja convosco. A paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, ela seja com as nossas vidas. Amém, meus irmãos? É motivo de grande alegria poder estar aqui vendo esse amigo. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmão. E o pastor Lorisvaldo é um deles, né? É mais chegado que um irmão. Como ele disse, o meu coração, ele sempre esteve aqui, né? Às vezes, o amigo, pastor Loures, às vezes, ele está muito, muito longe, mas, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de estar perto, né? E nós sempre estamos ligados com a movimentação espiritual que Deus, ele está fazendo. E eu sei que Deus prosperará, continuará prosperando essa obra, porque a obra é de Deus, e quando a obra é de Deus, ela apenas prospera. Ela pode ter percalços, pode ter adversidades, pode ter infortúnios, mas ela sempre prosperará, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Trago saudação também da minha esposa, do meu filho. Eles têm atividades ali na nossa igreja e não puderam estar aqui conosco, mas estão ligados nesse mesmo espírito, estão ligados nesse agir de Deus, tanto lá, tanto aqui. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no tema escolhido dessa festividade, que se encontra em 1 Coríntios. Agradeço também ao líder de jovens dessa igreja, nosso irmão Natan. É isso? Não está ainda aqui entre nós, né? Por conta de uma prova, foi nos informado. Mas eu agradeço. Aonde você estiver, santo, Deus abençoe a sua vida, viu? Deus continue confirmando os teus passos. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 13. Apenas o versículo de número 13. Diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Mais uma vez, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, com o coração aberto, com o nosso espírito quebrantado diante da Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a sede da Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Duartina, Senhor. Ó Deus, cobre, Senhor, esse ministério com as Tuas asas. Ó Deus, cobre, Senhor, as famílias que aqui estão. Ó Deus, as famílias que aqui estão sendo representadas pelos Seus santos. Ó Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, as comportas do céu, com as Tuas bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. E onde houver, Senhor, um crente, ó Deus, um fiel quebrantado e desejoso de Ti, que o Senhor venha se manifestar de uma maneira grande, que o Senhor venha destronar, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, seja escudo e bloqueio, que ela venha nos orientar, nos redarguir, Senhor, nos corrigir, nos amparar, nos animar na Tua presença, possamos sair daqui renovados pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. E aqueles que creem nisso, concordam com essa oração, digam glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Podemos assentar, meus queridos. Paulo, ele está iniciando uma grande obra que nasce no coração do servo de Deus. Paulo, ele está em Éfeso. Paulo, ele está iniciando um grande trabalho.
ele está gozando de prosperidade na igreja de Éfeso. O apóstolo está contente. O apóstolo está animado, porque quando o povo ele ajuda, quando o povo ele coopera, quando o povo ele abraça o seu líder, o líder ele está contente, o líder ele está animado. Assim a igreja de Éfeso, ela abraçou o apóstolo Paulo. Ele está contente, ele está também cuidando das suas igrejas ao redor, aquele que ele já tinha plantado. Ele está pensando na igreja de Corinto. Ele está lembrando-se da igreja de Corinto. Ele tem cuidado com esta igreja. A igreja de Corinto, ela carecia de cuidados especiais. A igreja de Corinto, ela apresentava outrora problemas muito graves acerca da doutrina. Ela apresentava problemas comportamentais e espirituais de diversas naturezas. A igreja de Corinto era um polo de grande paganismo, onde haviam práticas o qual o Senhor abominava. A igreja de Corinto, a igreja estava localizada na cidade de Corinto, onde era adorado uma deusa chamada Afrodite, deusa do amor e da beleza, o que acrescentava práticas imorais, o que apresentava práticas condenadas pela Bíblia. Mas o trabalho da igreja em Corinto era protestar contra as imoralidades e o pecado. Não importa aquilo que a cidade ela apresente, não importa a orientação e a cultura do mundo. A igreja, ela continua tendo marco, existe uma orientação. A orientação da igreja ainda é protestar contra o pecado. É protestando contra o pecado que a igreja vence as obras das trevas. Aleluia. Por isso, viriam perseguições. Por esse motivo, pela igreja que deveria protestar. A igreja, ela sofreria adversidades, haveria lutas, haveria levantes, e a preocupação do apóstolo Paulo, ela entra no cenário através da sua carta. Paulo está preocupado e dando recomendações. Não se sabe ao certo qual foi o homem escolhido para estar à frente dessa obra. Alguns teólogos afirmam que foi Tito, o responsável designado pelo apóstolo Paulo. Outros atribuem a capacidade ou o cargo maior desta igreja ser presidida a Apolo, um grande pregador. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo é notável o que ele afirma no verso de número 3 do capítulo 10. Do capítulo 16, em 1 Coríntios, ele pensava em mandar Timóteo. Quando eu olho para a preocupação de Paulo, ele está dizendo aos coríntios, ele falou assim, talvez eu mande Timóteo. Quem era Timóteo? O Timóteo era um jovem. Independente se Timóteo ele foi escolhido, independente se Timóteo ele foi eleito para presidir esta igreja em Corinto, o que eu vejo é que Paulo, ele independente de qualquer coisa, se isso se concretizou, ele diz no verso de número 11, ninguém despreze Timóteo, pois ele é um jovem, não despreze a mocidade que existe em Timóteo. Ninguém, ele estava dizendo aos coríntios, ninguém despreze a inexperiência deste jovem. Ninguém despreze o potencial deste jovem. Ninguém despreze o trabalho e a capacidade desse jovem, porque eles trabalham da mesma maneira que eu tenho trabalhado no Senhor. O jovem tem capacidade, não importa a idade, ele tem capacidade. Aleluia! Ninguém despreze a tua mocidade, pois da mesma maneira que ele trabalha, eu trabalho também. Paulo,
Ele promete ir até Corinto em tempo favorável. Enquanto isso, ele deu orientações, especialmente nos tempos de adversidade. A primeira coisa que Paulo, ele norteia a esta igreja. A uma igreja que sofreria adversidades. Ei, acredite, a igreja, o Brasil para Cristo, ela sofrerá adversidades. A igreja na terra sofrerá adversidades. Os crentes infiéis e os crentes fiéis, eles sofrerão adversidades. Existe uma linha de teologia que nós, veementemente, nós protestamos, que diz que o crente não pode ter enfermidade, o crente não pode ter luta, o crente não pode ter prova, o crente não pode. Meu irmão, a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis também. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a primeira orientação do apóstolo Paulo, ele diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos com coragem e sede fortes. Paulo, ele está dando uma receita, pastor Lourivaldo, para nós, para a igreja do Brasil, para Cristo, para todos os ministérios, para todos aqueles que querem gozar de alegria e prosperidade no Senhor. Eu disse, o crente, ele pode ter prova, meu irmão, ele pode ir à lona, ele pode beijar o chão, ele pode cair, mas o Salmo 21, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, e estamos de pé, estamos de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, ele ressalta 4 atributos essenciais para a vida do crente: vigilância, firmeza, coragem e força. 4 atributos, e eu tenho certeza, se você cravar esses 4 atributos no teu coração, a tua vida vai sair daqui diferente. Você vai chegar na tua casa, vão olhar para você e dizer: o que aconteceu? É outra pessoa, mas aí você vai dizer: não é a mesma, mas o Senhor me encheu com o poder da tua glória, o Senhor me encheu. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, ele se utiliza de uma linguagem militar. Ele está se debruçando sobre um termo militar. O termo militar, ele vem do latim milito, significa ser soldado. Deus chamou você aqui essa noite, sabe para quê? Para mudar a história da tua vida. Eu não sei o que você tem feito, mas você vai sair daqui hoje como um soldado de Cristo. Você vai sair daqui militando. Você vai sair daqui como um soldado de Cristo. Soldado de Cristo é uma palavra que não vem para qualquer um, meu irmão. Não é qualquer um que vem essa palavra, essa incumbência, esse chamado. Por isso a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chamou você para essa guerra. Não importa onde você estava, Deus pegou seu nome, Ele trouxe e alistou você aqui. Aleluia. É só quem foi alistado. 2 Timóteo 2:3, Paulo está falando ao filho na fé. Ele está dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Cadê os soldados? Eu quero ver você. Cadê apenas o soldado? Só aquele que é soldado. Tem soldado aí na porta? Tem soldado aí na porta? Dá um braço e eu quero ver você. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, ele prossegue, no versículo de número 4, ele diz ainda: ninguém que milita, ele se embaraça com negócios dessa vida. Meu irmão, eu louvo a Deus pela vida daquele que é responsável pelo grupo dos jovens dessa igreja. Ele está mostrando obediência ao seu pastor e também ao mundo, porque a Bíblia vai dizer que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ei, você precisa estar no mundo, meu irmão, você precisa estar no mundo, você precisa estudar. O
o jovem precisa estudar, o jovem precisa se desenvolver para dar o melhor para a família dele, ele precisa trabalhar, ele precisa se desenvolver tanto na igreja, tanto fora da igreja. Meu querido, vai estudar, vai prestar prova, vai atrás daquilo que é teu. Mas militar, ninguém que milita, ele se embaraça é aquele que ele desordenadamente, ele se embaraça com os negócios dessa vida, é aquele que ele tira tudo que é espiritual, ele esquece tudo aquilo que é espiritual, ele esquece o pastor, ele esquece as obrigações que tem com Deus, e ele se embaraça com os negócios dessa vida. É lícito, é permitido que alguns irmãos, eles se associem com a política. A política, ela faz parte da igreja. Nós precisamos de política, precisamos de representantes, mas eu não posso admitir que uma pessoa que se diz crente, se diz fiel, ela ingresse na política e se esqueça dos padrões que conheceu dentro da casa. Ela se esqueça que ainda existe um pastor. Meu irmão, pode ser prefeito da cidade, pode ser presidente do Brasil, mas ele tem que saber que ele tem um pastor, que ele tem uma autoridade dada por Deus sobre a vida dele. Aleluia. Mas Jesus, ele disse: você precisa das coisas da terra, mas não se embarace com as coisas dessa vida. Jesus disse: procurai primeiramente as coisas que são de cima, procurai primeiramente as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, quando você busca o reino, quando você busca as coisas que são de cima, Deus, todas as coisas, Ele acrescenta a tua vida. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Meu irmão, tem crente que esquece, ele conhece a igreja, ele conhece o evangelho, mas ele se esquece daquilo que foi confrontado, porque o evangelho, meu irmão, ele confronta o homem. O evangelho vem para isso, ele não vem para prometer carro, ele não vem para prometer casa, ele não vem para prometer fortuna, como muitos pregam. A primeira mensagem de Jesus Cristo, capítulo 4 de Mateus, verso 17, Jesus, ele se levanta diante de uma multidão e diz: arrependei-vos, 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 pois é chegado o reino dos céu. A primeira coisa que ele fala para Nicodemos, ele diz: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, em outras palavras, aquele que não se desenvolver pelo Espírito e através do Espírito, ele não pode ver a Deus. Aquele que não tiver uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, aquele que não for quebrantado, aquele que não for feito nova criatura, não pode conhecer a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, aleluia. A primeira ordem que Paulo, ele está dizendo, vigiai. É necessário estar atento, é necessário vigilância, é necessário você estar de prontidão. Mateus capítulo 24, verso de número 3, Jesus, ele está orientando, ele está ensinando uma multidão, e a Bíblia vai dizer que ele se assenta no Monte das Oliveiras, e de repente os seus discípulos chegam e indagam a ele, quais seriam os sinais da sua segunda vinda, quais seriam os sinais dos fins dos tempos. Todos sabem, Jesus, ele começa a falar da figueira, ele fala do ressurgimento de Israel, acontecido em 1948, ele fala sobre a igreja florescida, ele fala sobre guerras, ele fala sobre rumores de guerra, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre pestilência, sobre fome, sobre escândalos, sobre a multiplicação da ciência e da iniquidade. Ele fala sobre falsos crentes, mas acredite, ele está dizendo: isso é apenas o começo, isso é o princípio das dores. Ele diz: o fim, ele não acontecerá antes do levantamento da apostasia. Meu irmão, a apostasia, ela tem adentrado, até mesmo dentro das igrejas. Existem crentes, existem fiéis, que ainda não acreditam que
que Deus deu autoridade aos homens de Deus. Existem crentes, existem igrejas que não acreditam mais que Jesus ele cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus faz milagres e maravilhas. Existem crentes dentro da igreja que já não acreditam que Jesus vem buscar esta igreja. Esses são os sinais da vinda de Cristo. Jesus vai dizer que ainda se levantaria o iníquo, a apostasia. Existiria alguém dentro da igreja tomando a rédea, tomando o lugar de Deus. Meu irmão, nós temos visto pastores que tomam a glória de Deus, mas nós sabemos, a igreja do Brasil para Cristo, ela está fundada naquilo que João Batista ele diz: convém que eu diminua e que ele cresça. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, a palavra é dele, tudo é dele. Aleluia, aleluia, bendito é o teu nome. Jesus ele fala que se levantará reino contra reino, haveria toda essa guerra, mas Jesus ele diz assim: olha, não se preocupeis, não tenhais medo, não vos assusteis, é aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, diz o Senhor. Jesus, ele prossegue, ele está falando, ainda neste sermão, ele está falando que havia 5 virgens prudentes, de prontidão, elas estavam prudentes, elas estavam esperando. Mateus 25, verso 6, a Bíblia vai dizer que de repente, próximo à meia-noite, ouviu-se um clamor, e alguém que estava vigilante disse: lá vem o esposo, sai ao encontro. Meu irmão, precisamos estar alertas, precisamos estar apostos, pois a igreja de Jesus Cristo, ela crendo ou não, ela será em parte arrebatada. Somente aquele que acredita no arrebatamento da igreja, levante a sua mão assim, eu quero ver você, faz barulho para mim ver que você é a igreja do arrebatamento. Oh, aleluia, aleluia. Aqui tem crente vigilante, meu irmão. Pastor Loures, aqui tem crente que vigia, tem crente que aguarda o arrebatamento dessa igreja. A igreja vai subir. Essa é a primeira marca de um soldado. Meu irmão, a marca do soldado mais terrível, mais adorável, é ver um crente de prontidão. Ele está vigilante. Vigilante, meu irmão, é você estar vigiando o que está acontecendo do teu lado, é o que está acontecendo na tua frente, é o que está acontecendo na tua retaguarda, é o que está acontecendo com o teu pastor. Meu irmão, se você estava dormente, desperta tu que dormes, Deus te esclarecerá esta noite. Precisa estar vigilante, meu irmão. Precisa saber o que acontece dentro da tua igreja e o que acontece dentro do mundo. Essa é a primeira marca. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos estar vigilantes, vigiando, prontos para o arrebatamento. Meu irmão, não existe coisa melhor se desenvolver no mundo. Você precisa de um bom salário, você precisa de uma boa profissão, você precisa de um carro bom, de um carro que te atenda, você precisa de condições para dar à tua família, mas a coisa mais valiosa é quando as tuas vestimentas estão lavadas no sangue de Cristo. Elas estão brancas mais do que a neve, elas estão brancas esperando o encontro com o Senhor. Me ajude aqui, meu irmão, me ajude aqui. Olhe para o seu irmão e diga: está esperando, está vigilante, está de prontidão. É preciso estar atento, meu irmão. Jesus não pode arrebatar uma igreja de pessoas que vêm até a igreja. Eu sei, meu irmão, o pastor Loures falou para mim, falou assim: essa igreja é uma bênção. Nessa igreja não tem, é só em Bauru que tem essas coisas. É só em Bauru que tem essas coisas, meu irmão, com todo respeito a vocês que vão me ver, desculpe trocadilho, mas não é possível, não é admissível que nós venhamos no culto,
Nós professamos que Jesus, Ele é maravilhoso. Nós demos a paz do Senhor para para acolá. Mas chega em casa, quebra a briga com a esposa e com o esposo. Que bate no filho, que agride o filho, que agride um vizinho. Fala mal do pastor, fala mal do chefe. Fala, meu irmão, esse tipo de crente não vai subir. Ele vai ficar na terra. Ele vai precisar provar no fogo do inimigo para servir a Cristo no céu. Não, não é possível. Não é possível. Aleluia, louvado seja Deus. Não é possível, meu irmão, que Deus arrebate um crente que não vem para o culto, mas depois do culto ele pega o tal do celular, meu irmão, e liga para um e para outro. Meu irmão, quando olhamos para o celular é uma bênção, meu irmão. O celular, ele é algo tremendo, é verdade. O celular, ele é algo que você pega a outra hora. Quando eu era menino, não que seja tão velho assim, mas quando eu era menino, eu não conseguia entender esse negócio do celular. Você pega um celular, você liga, e você liga o mesmo número, a pessoa pode estar do outro lado do planeta, ela liga e fala, alô. Você está conectado hoje, pelos aplicativos, você está conectado com as pessoas, meu irmão, mas tem uma coisa chata no celular, quando você liga para alguém e essa pessoa não atende, ou quando você recebe uma mensagem que diz, esse celular, esse número, ele está ocupado, ou está fora da área de cobertura, ele está desligado, ele não está conectado, meu irmão. Quando Deus, ele olha para o crente, ele olha para aquele que ele quer se comunicar, e de repente a pessoa está desconectada, a pessoa está desligada, não existe coisa mais desagradável. Se desconecte, meu irmão, do mundo, se desconecte no celular. Jesus não vai ligar para você, meu irmão. Você não vai receber uma ligação, mas a Bíblia diz, aquele que precisa se comunicar com Deus, entra na tua porta, no teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta, fala com Deus e Deus te ouvirá. Tem alguma desavença, meu irmão, não precisa pegar celular e ligar, ei, é hoje, meu irmão, eu quero ver o que vai acontecer. A irmã Mariazinha, ela vai quebrar a irmã Chiquinha, eu quero ver, meu irmão, esse celular não serve para isso, não serve para dar nota para o culto é para Deus. Existe uma coisa chamada adoração, a adoração é somente Cristo que recebe, não importa se você achou que o culto foi bom, ou se o culto não foi bom, quem recebe o culto ainda é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, precisa estar vigilante, porque esta igreja, ela vai subir. A segunda marca de um soldado, Paulo, ele diz, eu quero que vocês sejam vigilantes, não apenas ser vigilante, meu irmão, não apenas você ter a vigilância, mas a segunda marca de um bom soldado. Esse foi o tema que Deus, talvez inconscientemente, deu aos pastores dessa igreja e ao líder de jovens, as 4 marcas ou atributos de um bom soldado. A primeira é a vigilância. Meu irmão, você precisa ser vigilante, mas nada, ele vai sucumbir também essa necessidade, a necessidade da firmeza. Por isso ele diz, eu quero que vocês sejam firmes. Aleluia. A firmeza é a consistência, é a segurança, é a persistência. Perceba, a firmeza, consistência, segurança e persistência. O que é ser firme? A função, o princípio da funcionalidade. Quando o pastor, ele colocou o copo d'água aqui, ele percebeu se essa mesa estava firme. Quando o pregador, ele coloca a Bíblia, ele coloca olhando para a firmeza do móvel. Quando você se senta na cadeira que você precisa, que você escolheu, a primeira coisa, você bate a mão para ver se está firme. O princípio da funcionalidade. Se não tiver firmeza, meu irmão, não adianta. Se não tiver firmeza, não adianta querer ser obreiro. Se não tiver firmeza, não adianta ser pai. Não adianta ser esposo. Não adianta ser esposa. Não adianta ter um trabalho. Precisa ser firme. O princípio
da funcionalidade. O Ministério Brasil para Cristo, a primeira coisa que viu nesse servo de Deus, nesse anjo empossado, é ser firme. Tem que ser firme, irmão. E a firmeza não escolhe episódios, não escolhe adversidade. Ele tem que ser firme, irmão. Não importa se a igreja está lotada ou se a igreja está vazia, ele tem que ser firme. Não importa se tem saúde ou se está na doença, tem que ser firme, meu irmão. Não importa se está cheio de dinheiro ou se está com o bolso vazio, precisa ser firme. Aleluia, louvado seja Deus. O princípio da funcionalidade. Perceba que também é o princípio, pastor Loures, da prosperidade. Deus não vai prosperar, meu irmão, ninguém que não tenha firmeza. Você não vai parar em nenhum emprego se você não for firme. Você não vai crescer na vida se você não for firme nos seus estudos. Você não vai salvar o teu casamento se você não for firme. Você precisa de firmeza. É a coisa mais triste, meu irmão, é quando nós vemos pessoas. Eu vejo pessoas que tinham tudo para ter uma boa história. Pessoas que tinham tudo para ser prósperos. Pessoas que tinham tudo para estar voando entre os homens e entre Deus, na espiritualidade. Mas eram pessoas que não tinham firmeza. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 49, verso de número 3. Quem está falando é um patriarca. Quem está falando é Jacó. Segundo as leis, o seu primogênito, meu irmão, só aquele que é pai vai entender. Quando você tem um filho, você vê o seu primeiro filho se desenvolvendo. Você vê o seu primeiro filho aprendendo as primeiras palavras. Você olha para o filho e você vai dizer, ele vai ser tudo aquilo que eu não fui. Ele vai alcançar lugares, ele vai alcançar alturas que eu não alcancei. Assim era a expectativa de Jacó. Mas o tempo passou. A firmeza, ela não é algo que nós escolhemos. Rubem não escolheu ser firme. E a Bíblia vai dizer, eu acho muito triste esse verso de número 3, 49 de Gênesis. Jacó está dizendo, Rubem, tu és o meu primogênito. Ele está dizendo, tu és a minha força. Ele está dizendo, você é o princípio do meu vigor. Mas tu, Rubem, tu não vai herdar nada disso. Tu não vai alcançar nada disso. Deus não vai poder te dar nada disso, porque você é inconstante. Quando somos inconstantes, não recebemos aquilo que precisamos. Fazemos um voto. Pastor Loures, eu vou estar aqui todo domingo, eu vou te ajudar. Mas a primeira adversidade está na igreja do pastor Sassá, passando lá no meio da rosa ungida, do corredor abençoado, da porta aberta, meu irmão, é inconstante. Aleluia. Existem pessoas que são inconstantes. Mas a Bíblia, ela está orientando Jó, ele está lá no capítulo 22, verso 28. Ele está dizendo, determinando tu algum negócio com o Senhor, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vim de uma família muito problemática. Eu cresci no meio de pessoas, de influências negativas ao extremo. E eu cresci ateu. Eu não acreditava em Deus. Quando vinham pregar para mim, eu dava risada, dizia, é a crentaiada, é o pessoal da Bíblia. Meu irmão, mas quando Jesus, ele me pegou, eu ainda tinha 17 para 18 anos, eu tive uma experiência com Deus, e a partir daí eu comecei a ir para, de vez em quando, aleatoriamente,
para algumas igrejas. E eu chegava dentro da igreja, meu irmão, é fácil você estar na igreja. Você cruza os braços, você fica olhando aquilo que vai acontecer, você olha para o vizinho, você vai assistir o culto, é muito fácil. Mas difícil, meu irmão, é você vir para o culto e você fazer o culto. Meu irmão, não importa se tem bateria, se tem tecladista, se tem... meu irmão, quem faz o culto é você, a igreja que faz o culto. O culto é bom se você for bom. E eu lembro que eu procurei, um pastor disse, pastor, eu preciso me batizar, eu sou muito inconstante. Ele disse, mas você vai se batizar dessa maneira? Eu disse, Deus vai fazer a obra, meu irmão, e Deus fez a obra. Meu irmão, quando você determina algo com Deus, Ele vem. Jesus, Ele veio, Ele me limpou, Ele tirou tudo aquilo que não pertencia a Ele, Ele me colocou num bom caminho, Ele me deu o Espírito Santo, Ele me separou, parou para Ele, fez a obra na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fui firme na presença dEle. Aleluia, e a luz brilhará nos teus caminhos. Lembre-se que firmeza é constância, é comportamento estável. Como que eu posso ter uma estabilidade emocional? Como que eu posso ter uma estabilidade espiritual diante de um mundo instável? Como que eu posso? Porque às vezes nós somos seres que nos relacionamos uns com os outros, e às vezes o meu irmão, ele não é estável. A Bíblia vai dizer em capítulo 14 de Mateus, verso 25, que Pedro, ele teve uma experiência. Eu quero falar sobre firmeza. Eu quero falar sobre o segundo atributo de um bom soldado de Cristo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava dentro de um barco. Ele viu Jesus, ele dizendo outrora, vocês me levem a outra banda do lago de Genezaré. E eles voltaram, e eles falaram, vocês voltem e depois vocês venham me buscar. E eles foram buscar Jesus. Mas eles estão olhando entre as águas. Eu imagino uma noite escura e eles veem um vulto no meio do oceano, no meio do mar. E de repente Pedro se levanta, pastor Loures, ele é assustado, ele diz, é Jesus, é Jesus. E ele ouve uma voz dizendo, sim. E ele temendo que aquilo, o povo de Israel sempre foi muito supersticioso. Eles criam em anjos, eles criam em anjos da guarda, eles criam em fantasmas, eles criam em almas reencarnando. Eles eram muito supersticiosos, porque passaram por diversos povos. Ele temeu, ele disse, se és tu, Senhor, me dá uma ordem, para que eu também ande sobre as águas. E ele ouve, diz, assim seja, conforme a tua palavra. E eu imagino, meu irmão, Pedro, ele coloca um pé fora do barco. O pé firmou, e ele coloca o outro pé. E firmou. E ele começa a andar sobre as águas. Pedro está andando. Ele está andando passo por passo, ele está andando sobre as águas, meu irmão. Os discípulos, imagino que metade dos discípulos temeram, metade dos discípulos começaram a sorrir de alegria. Pedro, ele está andando sobre as águas, mas a Bíblia vai dizer que de repente Pedro, no verso de número 30, sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. Meu irmão, eu vou te dar uma receita para você vencer todas as adversidades na sua vida. Não é o mar, não é o vento, mas é a sua reação que importa. Não é o que a sua vizinha diz de você, é a sua reação. Não é o que o teu trabalho diz de você, é a tua reação. É como você se comporta, é a tua reação. Como você reage. Não importa o que aconteça, meu irmão. Tomou uma fechada, saiu de um culto abençoado, tomou uma fechada no trânsito. Vai sair para brigar para quê? Seja firme.
Você chegou cheio de alegria, cheio de espiritualidade. Chegou cantando o hino mais bonito. Só que você abriu a porta, a sua mulher não está bem. Somos seres naturais. Ela não está bem. Se ela não estiver bem, meu irmão, seja firme no seu comportamento. Entenda. Meu irmão, foi injustiçado no trabalho. Seja firme no seu comportamento. Aleluia. Deus, Ele quer que você seja vigilante. Ele quer que você seja firme. Para ser um bom combatente de Jesus Cristo, seja firme. Aleluia. Não importa se é a mulher de Potifar que está agarrando a tua túnica. Meu irmão, sai desse negócio. Beleza passa, beleza vai embora. O dinheiro acaba, mas seja firme na tua moral, na tua decência, no teu comportamento, na tua santidade. Agora preste atenção, quando nós somamos, pastora, os dois atributos, as duas características, as duas marcas de um soldado, a saber, vigilância e a firmeza, obtemos como resultado a terceira marca de um combatente, que é a coragem. Quando a pessoa, ela é vigilante e ela é firme, o resultado disso é coragem. Lembre que Paulo está dando orientações espirituais aos chamados santos. Ele está orientando a igreja. Paulo não encoraja o valente, como eu disse, no trânsito. Ele não está encorajando. Ele não está falando, aquela vizinha futriqueira agora eu vou mostrar para ela. Paulo não está falando para você ser valente. Ele não está falando para você ser valente nas discussões ou na vida cotidiana. Aleluia, ele não está falando. Porque não existe um lugar que receba mais valentes do que o cemitério. O cemitério está cheio de homens valentes. Meu irmão, e tome cuidado a maneira que você trata o homem de Deus. Eu já vi Deus abrir a cova e colocar obreiro, colocar diácono, colocar pastor dentro da cova. Sabe por quê? Lá em Efésios vai dizer que Deus deu pastores. Ele deu homens de Deus. Homens que são imperfeitos. Homens que podem falhar. Homens naturais. Mas homens dados por Deus. Não se meta com o ungido de Deus. Não se meta com aquele que tem unção de Deus na vida dele. E eu já vi. Pessoa ficar cega, pessoa perder família, a pessoa perder ministério e a pessoa ser ceifada por Deus. Agora perceba que temos lutas. Meu irmão, os valentes estão aí. Sabe por que os valentes estão aí? Porque existe luta, existe discussão. Mas quando eu olho para Salomão, olha que profundo. Salomão, ele possuía, dado pelo pai dele, o maior exército da terra. Era o de Salomão, pastor Lourdes. Era um armamento bélico, tremendo. Ele tinha soldados capacitados, ele guerreou 8 guerras ao mesmo tempo, era Davi. Agora vem Salomão, que era um rei muito sábio.
Não obstante, Salomão, ele coloca a marinha, ele é o pai das naus. Ele colocou uma marinha, ele fez barcos de guerra para defender Israel. Alguém se levantava contra o reino de Israel no tempo de Salomão, sabe o que Salomão fazia? Ele falou assim: olha, se vocês virem, eu terei prazer em enterrar os seus corpos aqui. Mas nós podemos resolver isso conversando. Sabe o que faz falta dentro das igrejas? Mais diplomacia, meu irmão. Falta mais diplomacia entre os crentes, sabe por quê? Existem pessoas que não têm a mesma força que você, meu irmão. E muitas vezes nós estamos combatendo a guerra errada. Muitas vezes estamos combatendo. Aquele relógio está certo? 8h20? É isso? É 8h20 já? Aqui em Duartina parece que o tempo corre diferente, hein? Meu Deus, não vou ser mais chamado para pregar aqui não. Meu irmão, preste atenção. Quando estamos combatendo com algo errado, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: combati o bom combate, acabei o quê? A carreira. Muita gente vai associar que ele está falando sobre carreira, sobre uma profissão. Paulo, ele está falando, eu combati o bom combate. Ele está dizendo, eu acabei a carreira. A carreira é maratona. Como diz o nordestino, saiu na carreira. Ele está falando que o reino de Deus é uma maratona. O que eu entendo? Existem pessoas que estão caminhando. Existem pessoas que estão correndo. Existem pessoas que saem na frente. Existem pessoas que ficam atrás. A nossa caminhada com Cristo é isso aqui, ó. Estamos correndo, estamos na maratona. Existem pessoas que estão do nosso lado. Existem pessoas que se julgam mais preparadas, estão lá na frente, e elas olham para trás, olhando para trás, olhando de cima, menosprezando os outros. Existem pessoas que estão lá atrás, são aqueles fracos na fé, os chamados fracos da fé. Meu irmão, e existem aqueles que estão do nosso lado. Meu irmão, não fica olhando para quem está na frente ou quem está atrás. O importa é que todos nós cruzamos a linha de chegada. Meu irmão, aquele que é soberbo, ele tem que cruzar a linha de chegada. Aquele que é fraco, ele tem que cruzar a linha de chegada. Todos nós vamos cruzar a linha de chegada. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está reservado a coroa de glória para a minha vida. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ele teve medo. Pedro, ele teve medo. E ele começa a se afundar, a Bíblia vai dizer que ele literalmente, ele veio quase se afogar. O homem entrou debaixo, e ele era um pescador. Ele teve medo. Quando ele olhou para a adversidade, ele afundou. E é assim. Nós olhamos, eu imagino depois, alguém disse, você não teve fé. Você vai ficar marcado como um homem que se afundou nas águas. Eu imagino Pedro dizendo, mas eu também vou ficar marcado como um homem que andou sobre o mar. Eu vejo Pedro, ele dizendo, Jesus, ele percebeu que era Jesus, me salva. E eu percebo como você precisa, meu irmão, quando você precisa estar firme. Ou melhor, quando você precisa ter coragem. Jesus, ele estende a mão, e Pedro pega na mão de Cristo, e ele coloca de pé o seu apóstolo, ele coloca, meu irmão, não sei o que aconteceu na tua caminhada, eu não sei se faltou firmeza, eu não sei se faltou vigilância, eu não sei o que aconteceu, mas Jesus, ele coloca você de pé novamente, para que você continue a tua jornada, você continue a tua caminhada com ele, é ele que põe de pé. Como eu disse, quando você tem a vigilância, a firmeza, o resultado disso é a coragem.
Só que diferente de vigilância e firmeza, você escolhe ser. Coragem é algo que você não é inato, não vai acontecer com você, senão através das experiências. Pedro, ele quase afundar, é necessário que você tenha experiências, para que você tenha coragem. Como eu disse, Paulo não está encorajando valentia, ele está encorajando a firmeza e a coragem diante das adversidades, das investidas espirituais, pois a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra as potestades, contra as hostes satânicas dessa nação. Coragem inata, ao contrário da vigilância e da firmeza, ela vai se desenvolver no teu interior a partir das experiências entre o fiel e Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. É você ter coragem. Agora perceba, meu irmão, quando nós temos coragem, nós enfrentamos de maneira diferente. E como que nós temos a coragem? Através das experiências. É necessário que você tenha medo algum dia, mas você não pode ter medo sempre. Tem pessoas experimentadas que dizem assim, mas e se eu perder o emprego? Mas e se acontecer? Mas se, é o problema é o se. A Bíblia vai dizer que teve um marco na vida de Geazi. Geazi e Eliseu estavam sendo procurados pelo rei da Síria. E de repente, o profeta com mais idade, ele estava dormindo, pastor Louris. E ele levanta cedo, ele está preparando o café do seu senhor. E ele começa a ouvir carruagens e carros. Meu irmão, a morte é certa. E ele chega, ele acorda o profeta sai da cama e ele fala assim, nos acharam. E o profeta Eliseu, ele olha para o horizonte, ele está ouvindo já um barulho de carruagens. E ele fala, Eliseu, se coloque de pé que eu quero orar por você. Mas quer orar? Vamos fugir. Ele já estava pegando as suas coisas. Ele põe a mão sobre o profeta. Lá em 2 Reis 6,17, a primeira coisa que ele fala, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. Meu irmão, quem tem intimidade com Deus, é pouca palavra, mas é palavra constante. Ele está sempre se comunicando, não precisa falar 2 horas com Deus, mas ele tem intimidade para falar apenas 2 minutos, e Deus já ouvir ele. E o resultado da oração, ele abre os olhos, e ele vê carruagens e cavaleiros de fogo protegendo ele. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Meu irmão, se Deus estiver com você, não precisa temer. Você pode me ouvir mais um pouquinho? Pode, pastor? O senhor me autoriza? Tem que ser obediente. Você me ouve mais um pouquinho, meu irmão? Amém? Lá em Bauru, eu gosto de dizer esse testemunho. Há muito tempo atrás, eu era jovem, andava com sapato furado, andava a pé, mas a gente tinha e tem a palavra da cruz, meu irmão, no nosso peito. E eu estava saindo de um bairro ao outro, era no começo da semana, ou melhor, era um domingo, depois do culto, e saí próximo a um beco, cruzando a cidade, já era 10 horas da noite, passando um beco escuro, e eu senti uma pontada no coração, como se fosse um punhal entrando no meu peito, meu irmão. A primeira coisa que fiz foi cair contra o muro, e quando o meu corpo foi sendo projetado para a calçada, meu irmão, só acredita aquele que já teve uma experiência com Deus, eu senti uma mão debaixo do meu peito que me parou no ar. Essa mão começou a me colocar de pé, eu clamando a Cristo, ela me colocou de pé, aquela dor estancou, eu disse glória a Jesus e continuei o meu caminho, não falei para ninguém. Chegando em casa, eu dividia o aluguel com um diácono da igreja, não falei para ele, eu tinha apenas 23 anos, passou-se a segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, o nosso senhorio, aquele homem que nós alugávamos aquela casa, ele ligou e disse,
posso buscar o aluguel? Não tinha Pix, não tinha essa facilidade. Eu disse, pode. Um homem de muita oração, muito crente, meu irmão. E ele chega em casa, nós preparamos, porque a gente tem que honrar aquele que é de Deus. Preparamos um banquete, porque crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Preparamos um banquete, e ele sentou conosco, e ele se alegrou, pagamos ele, e ele ceiou conosco, e depois da ceia, ele olha para a gente e fala assim, vamos orar? Vamos. Nossos corações, eles se encheram de alegria, e começamos a orar. Mas, meu irmão, quem tem intimidade com Deus não precisa de muita palavra. A casa estava fechada, meu irmão. A hora que ele falou, papai, meu irmão, a hora que ele falou, papai, eu comecei a sentir vento dentro da casa. E ele começou a orar, e eu comecei a orar, e o outro, muito espiritual, também começou a orar. E o Espírito Santo, meu irmão, ele inundou aquele lugar da mesma maneira que ele vai inundar essa igreja, da mesma maneira que ele vai inundar a tua casa, da mesma maneira que ele vai inundar o teu lar, a tua família, ele vai inundar o teu trabalho, ele vai inundar a tua vida espiritual, ele vai inundar, porque a obra é dele. E ele orava, e nós começamos a chorar, ele começou a chorar, e ele começou a falar em línguas, nós falamos em língua, aquele poder dentro da casa, e no meio da oração, Deus levanta ele em profecia, aponta o dedo para mim e diz, filho, ainda essa semana, o teu adversário, ele se colocou na tua frente, lançando um dardo inflamado de morte no teu coração, mas eu, o Senhor dos exércitos, desci do céu, repreendi ele, para que tu saiba que tu és meu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É através, meu irmão, das adversidades, das experiências, que você ganha coragem para suportar as investidas do maligno, aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido, ele está conosco. Por isso Davi vai dizer, o Senhor, ele é o meu pastor, ele é o meu protetor, ele é o meu guarda-costa, nada temerei, aleluia. E o quarto atributo é força. Quando nós temos vigilância, quando nós temos firmeza, nós possuímos coragem. A coragem, naturalmente, ela proporciona força. A versão King James, ela vai dizer assim, ó, sede fortes. Quem elaborou, quem obteve essa revelação de Deus, e falou, vamos fazer esse trabalho, a última palavra que ele leu foi, sede fortes. Em outras versões, fortalecei-vos. Sede fortes. Adquirir qualidade de força. Por isso, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 6, verso 10, é necessário, meu irmão. Você vai ter luta, você vai ter prova, você vai ter adversidade, você vai ter confusão, tudo quanto é, porque você está no mundo, você vai ter aflição. Mas olha, fortalecei-vos no Senhor. Implica revestimento, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que tem muito crente fraco, meu irmão? Porque não ainda se relaciona com Deus, não se revestiu do poder que vem do alto. É poder que vem do alto, meu irmão. Não é poder de filosofia humana, mas é poder da palavra, da doutrina, do revestimento de Deus. Deus, ele vai te dar experiências, meu irmão, para você se relacionar mais com Ele. É revestimento. Não mexa com um crente que tenha revestimento, meu irmão. Não mexa. Não mexa com um crente que tem força no Senhor. Sabe por quê? De repente nós estamos falando mal dele. E de repente ele está com pouca força, mas ele está com o joelhinho dele dobrado, meu irmão. E ele está falando, ele tem uma linha direta. Acredite, ele tem uma linha direta. Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei. Se ele tem intimidade, meu irmão, ele pode estar caído, ele pode estar na lama, ele pode estar o que for. Mas se ele estiver falando com o papai, meu irmão, ele estiver falando com Deus, meu irmão, você está procurando
procurando sarna para você se coçar, você está procurando fogo para se queimar. Não mexa com quem tem revestimento. Ele tem força, meu irmão. E a força de Deus, quando eu olho para Sansão, Sansão era um homem forte, mas ele perguntaram para Sansão: Sansão, de onde vem a tua força? A minha força, ela vem das minhas tranças. A minha força, ela vem do meu penteado, meu irmão. A minha força, ela vem do poder da carteirinha que o ministério me dá. A minha força, ela vem da minha teologia. A minha força, ela vem do meu trabalho, ela vem do meu poder aquisitivo, ela vem do meu cargo lá na prefeitura, lá no governo. Meu irmão, não tem força. Meu irmão, você vai sucumbir, você vai parar na mão do filisteu. Mas quando você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalta, meu irmão, nada pode com você. Oh, aleluia. Cadê aquele que é forte? Cadê aquele que deseja mais força? Com a permissão do pastor, se coloque em pé, eu quero orar por você, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe aqueles que escolheram esse trabalho, aqueles que escolheram esse tema. São 4 atributos. Fala de você ser melhor soldado, você ser melhor combatente. Vai ser melhor combatente, meu irmão, na tua família. Vai ser melhor, vai ter mais combate, vai ter mais luta, vai ter mais prova, mas vai ter mais vitória, viu, meu irmão? Vai ter mais vitória, vai ter mais alegria, vai ter mais regozijo. Sabe por quê? Porque as guerras que você guerreou até agora eram guerras rasas.